Opa, tudo bem? Tudo bem mesmo? Noronha chegando aqui. Eu estou com o meu notebook aberto aqui. Hoje eu fiz algumas pesquisas a respeito de mutação. E eu peguei no YouTube um vídeo da doutora Georgia Purdon. Ela que é uma cientista, ela que trata, né, a respeito de mutações, seleção natural. Mas eu queria falar aqui um artigo que eu montei aqui, com perguntas e respostas a respeito de mutação, mutações e evolução. Uma reflexão científica aqui do Noronha para você aí da rede, para a gente estar acompanhando, dialogando, né, perguntando, questionando, dando resposta, pedindo resposta, né? Que essa ciência que está aí, né, escancarada aí para todo mundo. Então, essa ciência, o que ela tem ensinado? Ela tem ensinado uma ciência coerente mesmo, com aquilo, com os fatos que a gente tem observado, com aquilo que a gente tem pesquisado, lido. Então, vamos falar um pouco hoje sobre mutações e evolução. O que são mutações e qual é o seu papel na evolução? Mutações são quaisquer alterações na sequência de DNA de um organismo. Elas podem envolver deleções, adições ou rearranjos de partes do DNA. Na perspectiva da evolucionista, mutações aleatórias são essenciais para gerar a matéria-prima para a evolução de moléculas a humanos. Acredita-se que mutações benéficas levem à formação de novas características, permitindo que um tipo de organismo evolua para outro completamente diferente ao longo do tempo. Então, isso é na perspectiva evolucionista, não é na perspectiva do design inteligente e nem na perspectiva do criacionismo. Então, é bom a gente, quando a gente está lendo, dando palestra, falando, ensinando qualquer coisa, é bom sempre falar a lente que está interpretando, né? As mutações. As mutações é um fato, é uma realidade, existem mutações. As mutações são benéficas, as mutações são maléficas. As maléficas são maiores, as benéficas são maiores. Então a gente precisa entender. Então, o que são mutações e qual é o seu papel na evolução, de acordo com a perspectiva evolucionista. Segunda pergunta: mutações benéficas realmente existem? Embora existam mutações com resultados benéficos em ambientes específicos, elas não produzem novas informações genéticas. As mutações observadas apenas alteram características pré-existentes e não criam novas estruturas ou funções. A ideia de que mutações aleatórias podem gerar a complexidade da vida, como a evolução dos dinossauros para as aves, nunca foi observada na realidade. Então, meu amigo, minha amiga, meu pesquisador, minha pesquisadora, colega aí, né, da rede. Então, as mutações benéficas realmente existem, algumas sim, mas elas é o que a resposta trouxe aqui. Embora existam mutações com resultados benéficos em ambientes específicos, elas não produzem novas informações genéticas, ou seja, ela não pode ir para frente, né? Assim, novas informações, novo arranjo, novo propósito. Então a gente tem que tomar muito cuidado. As mutações observadas apenas alteram características pré-existentes e não criam novas estruturas ou funções. A ideia de que mutações aleatórias podem gerar a complexidade da vida, como a evolução de dinossauros para aves, nunca foi observada. É o caso da fósseis transicional, né? A gente vê na vida aí, nas pesquisas do mundo, não existe fósseis de transição, ou seja, uma pata evoluindo para uma asa. Então não tem, então nunca foi observado. Então isso que não foi observado não pode ser ciência empírica, ciência observável. Então se trata de crenças naturalistas, enfatizada, ensinada, né, no nosso meio, no sistema de ensino, mas não é ciência de fato, né? A terceira pergunta é como a resistência a antibióticos em bactérias se relaciona com as mutações? A resistência a antibióticos é frequentemente citada como exemplo de mutação benéfica. No entanto, essa resistência geralmente surge da perda ou redução da função de um gene, tomando a bactéria menos apta em ambientes normais. Por exemplo, a bactéria Helicobacter pylori
pode desenvolver resistência a antibióticos ao perder a capacidade de produzir uma enzima específica. Essa mutação impede a interação do antibiótico com a enzima, evitando a formação de um composto tóxico que mataria a bactéria. Ou seja, né, a gente vê no coronavírus mesmo, né, a variação, mas o vírus, a bactéria, eles não evolui, né, para outra espécie. A variação é dentro da mesma espécie. Isso em micro, macro organismo. Então a gente tem que averiguar o fato de verdade para estudar, pesquisar e aprender, né? Realmente o que está acontecendo, o que a ciência está nos mostrando, né? As mutações podem realmente levar à evolução de novas espécies? É uma outra pergunta. A evolução de uma espécie para outra exigiria um aumento na complexidade e na informação genética. As mutações observadas, no entanto, tendem a degradar a informação genética, levando à perda ou redução de funções. A ideia de que mutações aleatórias, ao longo de milhões de anos, poderiam gerar a diversidade e a complexidade da vida, não encontra respaldo nas evidências científicas. E como que se fala, como que se ensina, como que está aí exposto, né, no sistema de ensino, na academia, nas faculdades, nos colégios, em se tratando de origem da vida, né, evolução, naturalismo filosófico. Então a pergunta é: as mutações podem realmente levar à evolução de novas espécies? Não dentro da mesma espécie, né? A evolução de uma espécie para outra exigiria um aumento na complexidade e na informação genética. As mutações observadas, no entanto, tendem a degradar a informação genética, levando à perda ou redução de funções. A ideia de que mutações aleatórias, ao longo de milhões de anos, poderiam gerar a diversidade e a complexidade da vida não encontra respaldo nas evidências científicas. É muito sério isso, né? É muito sério, porque a gente está vendo que o que está sendo ensinado e não observamos evidências. Cadê evidências que a mutação gera nova espécie, que a mutação traz a evolução da espécie? A outra pergunta é: as mutações são sempre prejudiciais? Nem todas as mutações são prejudiciais. Algumas mutações podem ser neutras, não tendo efeito significativo no organismo. Em casos raros, uma mutação pode ser benéfica em um ambiente específico, mas isso geralmente ocorre devido à perda ou redução de uma função, como no caso da resistência a antibióticos, que é uma coisa que os naturalistas, os ateus naturalistas, batem nessa tecla, né? A resistência a antibiótico. Então, a gente vê. É, a outra pergunta é: o que a ciência observacional revela sobre as mutações e a evolução? A ciência observacional, que estuda o mundo natural no presente, confirma que as mutações não podem produzir novas informações genéticas, nem levam à evolução de novas espécies. As evidências apontam para a degeneração genética, consistente com a narrativa bíblica da criação e da queda. A crença na evolução das moléculas a humanos por meio de mutações aleatórias continuam sendo uma questão de fé, não de evidência. Então a gente olha, porque pelo que a ciência apresenta e tem mostrado, a gente olha, é uma degeneração. Então o ser humano, a gente olha para a natureza, para a vida biológica, ela está degenerando. Então não tem como a gente não somente acreditar, observar isso mesmo como uma evidência científica, né? No Congresso de 2024, no Mackenzie, lá sobre design inteligente, teve o Dr. Bragança nos trazendo uma palestra, né? Que até 2030, quase todo o orçamento de todos os países, não só do Brasil, estarão sendo investidos 70% na parte de saúde para combater as doenças degenerativas, diabetes, mal de Parkinson, mal de Alzheimer, artrite, artrose, etc, etc, etc. Então fica a pergunta, né, para mim, né, que estou aí na minha rede, sempre falando de ciências de origens, né, buscando em pesquisa, informação, né, para a gente aprender, questionar, perguntar. A gente tem que questionar, é óbvio, né? Eu não posso aceitar a goela abaixo, uma doutrinação, né?
Então a gente tem que tomar muito cuidado, tem que questionar. A ciência, o campo da pesquisa, ele é um campo de estudo, de aprendizado, mas é um campo de questionamento também. E eu preciso questionar, né? A teoria darwiniana, o neodarwinismo está aí sendo ensinado como uma ciência lógica, clara, mais ciência do que algumas leis da ciência, e a gente observa aqui nas mutações, né? A mutação junto com a seleção natural, que é o mecanismo, né? O mecanismo que funciona a evolução da espécie, a evolução darwiniana, a evolução naturalista, né? Mutação benéfica realmente existe, embora existam mutações como resultados benéficos em ambiente específico, elas não produzem novas informações genéticas. As mutações observadas apenas alteram características pré-existentes e não criam novas estruturas ou funções. A ideia de que mutações aleatórias podem gerar a complexidade da vida, como a evolução dos dinossauros para aves, nunca foi observada. A mutação que a gente observa mesmo, eu mesmo até vou brincar agora, é no X-Men, né? Nos mutantes lá, que um tem uma língua comprida, outro tem um poder na cabeça, outro some, desaparece, outro só tira o óculos e solta raio. Então, é as únicas mutações que eu consigo observar como pesquisador. Agora, a gente olha para a vida biológica, a gente vê que a mutação ela existe, mas ela é mais degenerativa do que benéfica. Então, fica aí a minha pergunta, o meu questionamento, e o que estou lendo aqui, né? Eu resolvi salvar aqui no Word mutações e evolução. E eu vou voltar aqui, né? Fazer a última pergunta. O que a ciência observacional revela sobre as mutações e a evolução? Que até coloquei nas minhas redes sociais essa pergunta hoje. O que a ciência observacional revela sobre as mutações e evolução? A ciência observacional, como fala aí, é a ciência laica, não sendo interpretada pela cosmovisão, né? Pela maneira que o pesquisador, seja ateu, seja teísta, observa. A ciência natural dá essa resposta. O que a ciência observacional revela sobre as mutações e a evolução? A ciência observacional, que estuda o mundo natural no presente, confirma que as mutações não produzem novas informações genéticas, nem levam à evolução de novas espécies. As evidências apontam para a degeneração genética, consistente com a narrativa bíblica da criação e da queda. A crença na evolução das moléculas a humanos por meio de mutações aleatórias continua sendo uma questão de fé e não de evidência científica. A Bíblia, na parte teológica, ensina, né, a criação de um casal, e esse casal, que foi feito perfeito, né, eu até estava falando hoje para o senhor, Adão viveu mais de 500 anos, teve mais de 50 filhos, então aí depois do pecado ter entrado, entrou a degeneração, né, o caos entrou, né, e a degeneração, né, entrou, e a gente vê a involução, né, não a evolução, evoluindo, nós vemos a evolução através da biologia, né? O homem tinha, depois Deus abaixou para 120, e no Salmo 90, Moisés deixa bem claro que o homem vai viver 70, 80 anos. Passou disso, é canseira e enfado. Isso a gente observa aí na vida, né? Seja no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Essa é uma máxima da vida, né? É 70, 75, 80 anos. Alguns que têm uma longevidade maior é porque se guardaram, evitaram álcool, drogas e tantas coisas que nos faz degenerar mais rápido. Mas foi essa reflexão do Noronha, aí foi 13, 14 minutos. Ó, beijo no coração do Noronha para você aí, as mutações, né? A mutação como uma engrenagem evolucionista, né? Como a maneira que eles acreditam que a evolução da espécie continua aí evoluindo, mas é só a gente ler, pesquisar de fato, que a gente vê a mutação e a seleção natural como mecanismo de evolução não criam novas espécies. Vamos pesquisar? Vamos questionar? Vamos querer respostas? É isso aí. Tchau!